tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre o uso devido dos dons espirituais. E a nossa leitura de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e temos membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. E diante desse texto, nós podemos ver os primeiros dois versículos, né, de Romanos 12, né, o capítulo, ele fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que nós possamos entender e buscar essa vontade de Deus, ele fala a partir do verso 3, né, que porque pela graça foi dada a ele, a quem? Ao apóstolo Paulo. Pela graça, ele foi tido como apóstolo de Cristo. Então, pelo fato dele saber quem ele é, ele poderia falar com autoridade aos cristãos romanos, de Roma, né? Sobre quem eles deveriam ser, de que forma eles deveriam se comportar em relação a isso. E ele fala aqui, digo a cada um dentre vós, ou seja, de forma individual, não para você dizer que essa palavra é para a pessoa que está ao meu lado, ou a pessoa que devia estar assistindo esse vídeo. Não, essa palavra é para ela, não. Cada um é a sua porção da palavra. Então, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, eu posso que eu não venha me achar melhor do que eu realmente sou. Porque a partir daí vem a soberba, vem o orgulho, vem a arrogância. E é de onde surgem os males que às vezes nos aprisiona, né? Em relação ao orgulho, a soberba e a arrogância. Vem daí outros pecados que vão nos afastando de ser quem o Senhor nos projetou para sermos. Então, nós não devemos pensar sobre nós mesmos além do que convém. Ou seja, eu não devo me achar melhor do que eu realmente sou. Antes, pense com moderação, ou seja, com equilíbrio, com bom senso, com humildade, segundo a medida da vossa fé, medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, segundo a medida da fé que Deus colocou sobre a minha vida e me fez pensar com moderação, ou seja, com humildade, eu não devo pensar sobre mim além do que me convém. E ele fala também, porque assim como num só corpo tem muitos membros, nós temos mãos, temos braços, temos a cabeça, temos os olhos, e cada um deles tem uma função. Nós, que somos muitos cristãos, nós formamos um só corpo. E cada um de nós temos uma função nesse corpo de Cristo.
E Paulo, ele lembra isso aos cristãos de Roma. E lembra a nós hoje também, que nós somos muitos, mas cada um de nós temos uma função para poder contribuir para o reino do Senhor. E ele diz, né, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Novamente, segundo a proporção da fé. Se você tem o dom de profecia, né, de profetizar, você venha exercer isso segundo a proporção da sua fé. Se é a questão de ministério, você tem um dom no ministério, o dom de servir, que você se dedique ao ministério de serviço. Ou o que ensina, que esmere-se no fazê-lo. Ou seja, se você tem o dom do ensino, que você faça e faça muito bem, exerça esse dom. O que exorta, faça-o com dedicação. Exortar não é apenas chegar e dar uma palavra dura, mas exortação é você aconselhar, é você encorajar as pessoas. É você trazer consolo através das palavras também. Então, se você tem um dom da exortação, que você faça isso com dedicação. O que contribui com liberalidade, ou seja, todos nós devemos contribuir para o reino, mas existe aqueles que têm o dom da contribuição, né? Então, que se você tem o dom de contribuir, que você faça isso com liberalidade. Aqueles que têm o dom de presidir, que faça isso com diligência, com zelo, com cuidado. Aqui, e quem exerce misericórdia com alegria. Misericórdia todos nós devemos ter. Contribuição também. Mas aqueles que têm esse dom, né, a habilidade que Deus dá, ele está um pouco acima da média das outras pessoas. Em questão das pessoas que têm o dom do serviço, né, do ministério. Ele faz isso porque é prazeroso para ele e Deus colocou aquele dom nele. Se aquele que tem dom de profecia, né, profeta, ele é boca de Deus. Então ele usa a boca dele através daquilo que Deus fala e ele vai e comunica às pessoas. Então nós temos que entender que cada um de nós temos um dom. Nesse capítulo, Paulo ele cita 7 dons, mas em outros livros da Bíblia ele vai citar, né? Vai ter outras listas de dons para podermos ver qual o nosso dom, de que formas vamos contribuir para o reino e de que formas estaremos fazendo a vontade do Senhor. Que lembra que em Romanos 2 ele fala que a gente não deve se conformar com esse século, mas que nós devemos transformar nossa mente, a metanoia, renovar nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diante de saber que podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é saber em que local do reino de Cristo eu me encaixo e qual a minha função para contribuir para que o reino do Senhor seja pregado, para que pessoas entendam sobre quem elas são em Cristo e qual a função delas dentro do reino. Eu sou membro do corpo e qual a minha função para que esse corpo venha estar trabalhando. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, curta bastante ele. Comenta aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, se você tem algo a acrescentar também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.